Olá, meu nome é Vanessa Camargo da Silva, eu sou aluna do curso de Ciências Biológicas, licenciatura da Uninter do Polo da Cachoeira do Sul. E esse curso de extensão faz parte da realização do meu estágio de diferentes contextos. Então, eu agradeço a participação de todos, pois esse evento é muito importante para a minha formação. O tema do curso de extensão que vamos realizar é Miocultura Doméstica de forma facilitada. E, na aula 1, o tema que vamos ver é a introdução à miocultura. Então, nós vamos ver nessa aula tudo que diz respeito a esse processo desde o início. A miocultura é uma atividade que usa minhocas para transformar resíduos orgânicos em um material orgânico que possa ser usado como fertilizante para plantas. E esse processo é chamado de vermicompostagem, o processo onde o resíduo orgânico passa pelas minhocas até se tornar o adubo. É vermicompostagem. Então, o que é a compostagem? A compostagem é um processo de decomposição biológica concentrada, com o objetivo de transformar resíduos orgânicos em material orgânico de grande valor fertilizantes para as plantas. Na vermicultura, são utilizadas minhocas além dos organismos naturais para a degradação dessa matéria. E o resultado final do substrato é o humus da minhoca. A minhoca utilizada na miocultura normalmente é a minhoca vermelha da Califórnia, pois elas conseguem degradar uma maior parte, uma maior variedade, na verdade, de material orgânico em menos tempo, assim como elas comem a mesma quantidade de material, elas comem a quantidade equivalente ao seu peso por dia, e também elas têm uma maior reprodução, sendo assim, elas são mais fáceis de serem criadas em cativeiro. Os temas da miocultura a serem abordados nesse curso serão as principais técnicas de miocultura, como produzir humus de qualidade e as melhores formas de utilização na horta, no pomar ou na lavoura. Agora eu vou passar uma reportagem que fala sobre a miocultura, uma introdução sobre a miocultura, como ela funciona, como ela pode ser montada e tudo mais. E a miocultura é um processo de reciclagem de resíduos orgânicos por meio da criação de minhocas e tem sido uma excelente alternativa para resolver os problemas gerados pelo acúmulo de lixo doméstico. E conhecer mais sobre a criação de minhocas pode ajudar também a contribuir com a preservação da natureza, além de ser uma fonte de geração de renda. A repórter Kylie Rodrigues preparou uma reportagem especial que explica todo esse processo. Este construtor civil começou a fazer a miocultura ou vermicompostagem há 5 anos na própria residência. Objetivo principal, contribuir ambientalmente com o planeta. Eu tenho 3 filhos, eu e minha esposa percebemos que a gente precisava motivá-los a fazer a diferença no planeta, fazer uma diferença social. Então, o nosso destino do nosso resíduo orgânico que a gente produzia, o chamado lixo, a gente colocava para o coletor de lixo e levar, que era destinado para os aterros sanitários, para os lixões. Então, a gente viu que aquilo não estava sendo legal. Henrique, que também é formado em zootecnia, aproveitou o conhecimento da área, aperfeiçoou as técnicas já consolidadas e, atualmente, faz também a criação de minhocas matrizes da espécie vermelha da Califórnia. As minhocas são comercializadas para várias regiões brasileiras, tudo negociado pelas redes sociais. Nós aqui do Minhocário da Família, que é a nossa empresa, nós mandamos essas matrizes para todo o Brasil. A gente despacha através de transportadora, a gente envia em embalagens especiais para ela conseguir chegar no destino dela
com 7, 10, 15 dias, elas consigam chegar vivas lá. Então, são diversas pessoas que queiram fazer, dona de casa, advogado, médico, qualquer pessoa que tenha esse mínimo espaço de 50 por 50 tem iniciado esse processo de fazer a vermicompostagem. Tudo começa por aqui, pelo resíduo orgânico que a gente produz em casa. E agora, Henrique? Então, a gente pega esse resíduo orgânico, nós vamos abastecer as nossas composteiras. Nesse resíduo orgânico que nós produzimos aqui, ó, nós temos erva de tereré, casca de banana e melancia. Então, a gente abastece a nossa composteira. Eu acomodo ela sempre de um dos lados da composteira e a gente faz uma cobertura com material seco, que nesse caso aqui eu estou utilizando poda de grama. A gente pode utilizar serragem, folhas de árvores que caem, a gente varre a rua, a gente cobre ela. Então, o objetivo de utilizar essa matéria seca é a gente equilibrar a relação carbono-nitrogênio. O abastecimento da composteira pode ser feito a cada 3, 4 dias. O processo de decomposição do alimento esquenta a caixa. Por isso que a cada abastecimento é necessário intercalar os lados. Toda vermicompostagem vai ter o produto final, que é o humus, adubo que pode ser utilizado como fertilizante nas plantas. Henrique, nessa parte do miocárdio, essas redinhas aqui servem para quê? Então, as minhocas, elas passam, Kylie, de uma caixa para outra através de furos que tem nas caixas. Todas as caixas, elas são furadas. Então, ela sai de uma caixa, a hora que começa a faltar alimento, em busca de um ambiente melhor. Isso aqui é uma das técnicas de separação da minhoca. A gente pode colocar aqui dentro uma comida fresca e inserir dentro da caixa para poder fazer a coleta de minhoca. No meu caso aqui, quando eu preciso fazer algum envio, eu utilizo essa técnica e eu coleto rapidamente as minhocas para poder fazer o envio para os clientes. A pessoa que está fazendo como uma técnica comercial, ela tem que cuidar como se fosse uma outra cultura qualquer. A bovinocultura, suinocultura. Agora, aquela pessoa que está fazendo uma vermicompostagem para utilizar o resíduo orgânico de casa, então ela não precisa ter tantos cuidados. Ela tem que ter um cuidado, um manejo adequado daquelas caixas, né? Mas não precisa ser algo com tanta pressão, sabe? A minhocultura, que é a produção de minhocas, tem se tornado protagonista de algumas propriedades rurais, assim como a produção de iscas vivas para a pescaria. Tanto para o pequeno, para o médio, até para o grande produtor rural. Ele pode fazer uma criação, porque ele não precisa de espaço muito grande, que ele já tem na propriedade rural. Ele tem ali o substrato, a comida da minhoca, principalmente aqui no nosso estado, Mato Grosso do Sul, que tem uma quantidade de rios muito grande. A pesca é uma atividade que acontece de uma forma muito intensa. Então, é um mercado também que pode se produzir para pesca. Henrique, muito obrigada, viu, pelas suas informações. Eu que agradeço a oportunidade. Um tema diferente que a gente trouxe aqui no canal do Boi, mas também que faz parte do agronegócio. De Campo Grande, Caio Rodrigues. Então, como a gente viu, a vermicompostagem ela pode ser feita em qualquer espaço, pode ser em propriedades, em casas, em apartamentos, em qualquer ambiente que tenha um espaço mínimo para colocar a composteira, pode já estar usando os resíduos orgânicos para gerar o adubo. A minhocultura é uma atividade perfeitamente adaptada a pequenas escalas de produção e dependerá apenas do espaço físico do miocárdio e da disponibilidade de matéria orgânica e mão de obra. Então, um miocárdio de baixo custo e manutenção poderá gerar produção de humus a partir de estercos de animais e restos orgânicos da propriedade. Aqui a gente tem um exemplo de um minhocário, assim como aquele que foi usado no vídeo. Tem um exemplo desse aqui, que mais adiante a gente vai ver mais sobre ele. Sobre o manejo. Antes de iniciar a construção do minhocário,
É importante certificar-se da disponibilidade de alimento, para evitar a fuga, a morte das minhocas durante determinados períodos do ano. A minhoca vermelha da Califórnia alimenta-se praticamente de qualquer resíduo de origem animal ou vegetal. Como foi dito no início, ela tem uma ampla variedade de degradação de resíduos. O esterco bovino é o mais utilizado na produção de humus, por sua grande aceitação pelas minhocas e pela facilidade de ser obtidos nas propriedades. Então, quem tem animais, quem cria já gado, pode usar o esterco também junto para a alimentação das minhocas no minhocário. Agora adiante a gente vai ver um vídeo que fala sobre o uso correto do esterco, então, dentro do minhocário. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. A minhocultura é um processo de reciclagem de resíduos orgânicos, restos de alimentos, folhas, esterco, por meio da criação de minhocas, com o intuito de produzir humus, um excelente adubo para a atividade agrícola e ajuda ainda a diminuir o lixo orgânico nas cidades e no campo. A minhocultura é perfeitamente adaptada à pequena propriedade agrícola, pois possui um manejo simples. Essa atividade tem como produto principal o humus, que constitui um excelente fertilizante orgânico capaz de melhorar as características físicas, químicas e biológicas do solo. Mas a minhocultura não tem apenas essa utilidade. Além de fabricar o poderoso adubo, as minhocas também podem ser utilizadas para alimentação animal e também como isca para pesca. Acredita-se que no mundo inteiro existam mais de 8.000 espécies diferentes de minhocas. Só aqui no Brasil são conhecidas entre 240 e 260 espécies, sendo as mais utilizadas para a produção de humus as minhocas vermelhas da Califórnia e gigante africana, como já falamos aqui no Paracatu Rural com uma série sobre este assunto. Estes vídeos, inclusive, estão em nosso canal youtube.com/Paracatu Rural com o nome de Minhocas. E foi justamente por ver um desses vídeos lá no nosso canal, que nós recebemos do produtor Diego Agnello, da cidade de Gravataí, no Rio Grande do Sul, pelo nosso grupo Zap Rural, o seguinte questionamento. Meu nome é Diego Agnello, eu sou do Rio Grande do Sul, Gravataí. Primeiramente, queria parabenizar vocês aí pelo canal de vocês no YouTube, né? Paracatu Rural, né? E aí eu peguei o telefone de vocês, o Zap Rural, consegui adicionar aqui, que eu tenho algumas dúvidas, né? E como vocês têm esclarecido bastante coisa aí pelos vídeos aí no YouTube, inclusive eu sou inscrito lá, é muito bom os vídeos lá, tem tirado bastante dúvida. E eu sou produtor de humus aqui, né? Na verdade, estou iniciando uma produção, né? E eu estou com uma dúvida que é a seguinte: eu consegui uma quantidade razoável de esterco bovino, tem misturado com gado de corte e gado leiteiro, confinado, né, num curral, onde ali acumulou bastante esterco de gado. Porém, na parte de cima desse curral é um esterco mais novo, né, onde o gado fica ali se alimentando no coxo. E aí tem uma cerca divisória no meio desse curral, que pro lado de baixo foi onde foi se acumulando por vários meses, né, até ano ali, ó, eu creio, do proprietário me disse que o esterco tá assim bem curtido, assim, a textura dele assim tá como se fosse um barro, assim, uma argila, mas eu consegui abrir alguns pedaços e dá para ver que ali tem aí um capim, né? A gente pisa por cima assim, ele é bem fofo, né? Deve ter mais ou menos 1 metro de altura por uns 2 de largura e uns 15 metros de comprimento. Eu calculo ter umas 30 toneladas. Eu gostaria de saber se é possível eu utilizar esse esterco, que está há bastante tempo nessa decomposição lá, se é possível usar no minhocário para produção de humus, se a minhoca vai se alimentar. Tá joia? Muito obrigado aí, foi muito bom aí conseguir esse WhatsApp de vocês aí. Um abraço. O Paracatu Rural está sempre de portas abertas para ouvir você, produtor de qualquer região, e tirar as dúvidas, já que a sua dúvida também pode ser a de um outro produtor e assim formar uma rede de ajuda mútua. Quem responde esse questionamento para a gente é o nosso amigo Fabrício Andrade, engenheiro agrônomo. A resposta é sim.
ele pode usar esse esterco na criação de suas minhocas. Até porque, como o esterco já foi curtido, uma vez que ele mencionou isso na sua pergunta, é um ponto positivo quando nós vamos usar esse esterco nos canteiros de minhoca. Porque se o esterco não foi curtido, significa que ele sofrerá uma fermentação dentro do canteiro. E se vai sofrer fermentação, vai aumentar a temperatura. Se aumenta a temperatura, pode ser que prejudique as minhocas. Então, como esse processo de fermentação e aumento de temperatura já ocorreu lá no monte, aonde ele foi juntado, mais um ponto positivo para essa criação de minhocas dele. Então, a resposta é sim, ele pode usar. Nós lembramos ainda que a produção de humus é uma técnica importantíssima dentro da agricultura, principalmente aquelas pessoas que trabalham com agricultura orgânica ou até agricultura convencional. Nós sabemos que o humus é uma injeção na veia das plantas. Os nutrientes já estão prontamente disponíveis, não necessitando sofrer reações químicas, como ocorre com um adubo químico que a gente joga no solo e ele precisa sofrer reações químicas para depois ele estar disponível para as plantas. No caso do humus, o nutriente ele já entra direto na corrente, entre aspas, corrente sanguínea da planta. Então a planta já consegue absorver aquilo ali de pronto. Além de o humus ele ter um efeito condicionador de solo, ele vai condicionar, ele vai malear o solo para que os nutrientes químicos jogados uma vez no solo, eles possam fazer efeito e ter mais eficiência. Ou seja, o humus, ele aumenta a eficiência da adubação química. Então, nós reforçamos aos produtores de humus que continuem nessa atividade, que façam, porque é uma atividade muito importante para a agricultura. Existem vários tipos de minhocários, dos mais simples até os mais caros, para agricultores familiares que não pretendem vender comercialmente o humus produzido, mas apenas utilizá-lo na propriedade. O mais indicado é fazer um minhocário de baixo custo e pouca manutenção. No site da Embrapa, por exemplo, embrapa.br, tem várias informações de como começar a produção. E se você também quiser, pode nos enviar uma mensagem pelo Zap Rural. Nós mandamos para você aquela reportagem, a série de episódios sobre construção de minhocários, sobre o minhocário em si, né, todo ele, a criação de minhocas, para você ouvir aí no seu celular. O Zap Rural do Paracatu Rural é o 991810123. Então, como a gente pode ver no vídeo, para estar usando determinados alimentos, tem uma série de fatores que têm que serem observados para o bom funcionamento, sobrevivência das minhocas na composteira e também, consequentemente, para gerar um humus de qualidade. Isso tudo a gente vai ver no decorrer das próximas aulas, todos esses fatores, tá? Que a gente vai analisar nas próximas aulas. Então, após esse preparo inicial do composto orgânico e a confirmação da aceitação das minhocas, é hora de abastecer os canteiros. A forma mais fácil e prática de manejar a alimentação é no sistema de camadas. Uma camada inicial de 20 centímetros de esterco ou de material orgânico é colocada no canteiro juntamente com a população inicial de minhocas. A segunda camada de 20 centímetros é colocada somente quando a primeira estiver toda consumida. Assim, as minhocas tendem a migrar para a camada de baixo para cima, onde há alimento novo. Posteriormente, essa prática irá facilitar a retirada das minhocas para a coleta do humus pronto. Então, ao decorrer que vai colocando, as minhocas vão comendo, elas vão subindo, a hora que o humus estiver pronto, é só retirar as minhocas para o próximo recipiente e deixar ele ali pronto para curtir ou retirar o humus e deixar as minhocas. A colocação das camadas seguintes segue essa mesma lógica, ou seja, apenas é colocada a próxima camada quando a anterior já tiver sido transformada em humus. Aqui a gente tem um vídeo de como montar a composteira.
Carlos Tegani, sou da Loja das Abelhas, e hoje eu vou mostrar para vocês aqui sobre o kit de compostagem. Se você comprar o kit de composteira doméstica com a gente, vai receber 3 caixas, sendo 2 digestora e uma coletora. Eu vou fazer uma pausa no vídeo só para fazer uma observação, então. Como ele disse, 2 caixas serão digestoras e uma, então, coletora. Por quê? Como ele vai fazer a demonstração mais adiante, na primeira caixa, na caixa superior, vão ser colocados, então, os restos orgânicos e a primeira leva de minhocas. E entre a caixa que está as minhocas e a caixa coletora vai ter uma caixa ali vazia. Por quê? Porque, justamente, não é indicado, como a gente vai ver, como eu vou explicar nas próximas aulas, colocar alimentos muito úmidos, porque vão gerar muito líquido. E, justamente, esses líquidos vão fermentar, vão aumentar a temperatura, vão elevar o pH. Mas todo esse líquido ele precisa escoar para algum lugar para que o humus ele fique na textura certa para ser utilizado. Então, como a caixa é toda furada embaixo, esse líquido que vai gerar dos alimentos, dos restos orgânicos, ele vai escoar para a parte inferior, que é a caixa coletora. Esse líquido ele é chamado de chorume, mais adiante a gente vai falar dele, mas ele é muito ácido. Então, se as minhocas ficassem na caixa do meio, na caixa digestora inferior, na caixa de baixo, elas estariam muito próximas a esse chorume que é ácido. Então, prejudicaria a produção, a reprodução e a produção do humus. Então, por isso que, nesse exemplo, é feito com uma caixa separando a caixa coletora e a digestora que está sendo usada. Outra opção também poderia ser usada é primeiro ser feito uma caixa só de restos orgânicos e a caixa, que seria a caixa digestora e uma caixa coletora para coletar esse chorume, e depois passar esses restos orgânicos, esse material orgânico já decomposto com os micro-organismos naturais para a parte das minhocas. Então, seriam 2 etapas diferentes. Uma seria só de compostagem e a outra, então, seria da vermicompostagem, que a gente teria a ação das minhocas. Mas, como aqui a gente está falando de algo doméstico, facilitado, mais compacto, não tem problema nenhum colocar os alimentos, os restos orgânicos, diretamente junto com as minhocas. Só esse cuidado, então, de separar a caixa digestora e a caixa coletora para elas não ficarem tão próximas, para não danificar, para não as minhocas, a reprodução, para ter esse cuidado com elas, então, para o melhor funcionamento da compostagem, da vermicompostagem, então. Conseguiu o vídeo. Vai receber 2 saquinhos de serragem, uma torneirinha, um manual ensinando como utilizar o seu kit e um saquinho com minhocas iniciais para compostagem. Todo o kit já é furado, pronto para uso. E agora eu vou ensinar vocês como montar essa sua composteira doméstica. Vamos lá? O primeiro passo é fazer a instalação da torneirinha na caixa coletora. Com a torneirinha já montada, vamos colocar uma caixa digestora, que a princípio ela vai ficar vazia. Vamos colocar mais uma caixa digestora, que é onde a gente vai soltar as minhocas, fazer a cama dela e já colocar a primeira parte de alimento para elas. Vamos lá? Vamos colocar então na primeira caixa um pouquinho de terra, tá? A terra não acompanha o kit, mas você pode pegar terra de vaso, terra de jardim ou essas compradas. Em seguida, você vai soltar as minhocas. Vamos acrescentar aqui o alimento para elas. Então, isso aqui pode ser casca de frutas, verduras ou legumes, ok? E nunca utilizar frutas cítricas. Em seguida, vamos cobrir esse material com serragem. Uma pequena camada de serragem
ela mais fininha é melhor, pois vai se decompor mais rapidamente. E agora seu kit está pronto. Uma dica, pessoal, sempre fazer montinhos com alimento e cobrir com serragem, nunca trabalhar com alimento espalhado e sempre fazer o controle de umidade interna do seu sistema. Não pode ser muito seco nem muito úmido. Então, se tiver muito úmido, entra com a serragem para diminuir a umidade interna, e se ele tiver muito seco, você pode pegar um esborrifador e levemente passar água em todo o seu sistema. Ok? E é isso aí, pessoal. Com o seu sistema montado, você vai conseguir transformar esse resto de matéria orgânica em humus em torno de 45 dias. E a quantidade de alimento vai variar também com o tamanho do seu kit. Então, obviamente, quanto maior a sua composteira, mais material orgânico você vai conseguir fazer a reciclagem. Vamos tampar, porque as minhocas gostam de trabalhar e viver em locais bem escuros. E é isso aí, pessoal. Com o seu kit já montado, você pode começar a reciclar seu lixo orgânico. O legal é que você pode ter em apartamento, casa, pois se seguir corretamente o nosso manual, ele não exala cheiro, nem vai atrair outros insetos indesejáveis. E com o seu sistema, você pode ter humus de minhoca, o biofertilizante, que é rico em nutrientes, você pode utilizar nas suas hortaliças, vasinhos de planta, ok? E para adquirir é só acessar lojadasabelhas.com.br, lá você vai encontrar diversos. Então, como a gente viu, esse é um exemplo de como pode ser montado, então, uma composteira com as minhocas. Durante essa aula, a gente viu detalhes sobre vários fatores, a umidade, o pH, e tudo mais, que vão ser mais bem exemplificados e explicados no decorrer das próximas aulas. Essa foi, então, uma visão geral de como funciona, como é montado, para dar um pontapé inicial para as próximas aulas, para vocês já estarem cientes de como é o funcionamento. Mas mais adiante, nas próximas aulas, então, a gente vai ver os detalhes do funcionamento. Então, para finalizar essa aula, as vantagens de ter uma minhocultura, de ter uma vermicompostagem, é justamente evitar a adubação química de forma única, porque ela sozinha, ela degrada a terra, ela reduz o teor de matéria orgânica e, consequentemente, a população de organismos vivos no solo diminui. Já a minhocultura é uma técnica economicamente viável e adequada do ponto de vista ambiental, que ela basicamente faz com que os nutrientes voltem para o solo e para as plantas de uma forma bem aproveitada. Então, essa foi a primeira aula. Agradeço a participação. Também reforço para que deixem nos comentários alguma dúvida ou comentem, então, que a aula foi assistida para comprovar as horas realizadas do curso. Lá no final, vocês vão, então, receber o certificado. Então, muito obrigada e até a próxima aula.